Olá, boa tarde, meus amigos. Estamos chegando aqui para esse encontro para falarmos sobre Ibitatá, Ubitatá, Ubutatá e finalmente Butantã. Eu sou Clóvis Ribeiro, eu sou um artista aqui do Butantã, músico, poeta, trabalho com a memória do nosso bairro. Adriana Diala, chegando aí, maravilha. Eu quero agradecer, depois faço os agradecimentos, né, mais para frente. Mas a ideia aqui do Jornada do Patrimônio da Prefeitura de São Paulo é estar trazendo um pouco da memória, né, da nossa memória própria. Boa tarde, boa tarde. Olha só, os amigos já estão presentes aí. Vamos atualizar aqui para estar compartilhando, porque é público, é para que todos possam conhecer, não é? Essa rota aqui do Butantã, esses caminhos aqui que a gente fez, juntos sempre, né, meu irmão? Estamos aí. E então é isso, eu estou aqui a convite desse projeto, que é Jornada do Patrimônio, Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado aí a vocês. Espero que esteja um público a nossa transmissão. E eu quero começar mostrando para vocês um pouco do trajeto aqui. Deixar as pessoas dando uma chegadinha, vou dar uns minutinhos aí, que nós vamos fazer uma entrada, então. Ainá Carvalho assistindo também. E se tá todo mundo aí, é porque tá todo mundo na sintonia, não é? Muito bom. Tiramos hoje, sábado, dia 11 de setembro. Onde você estava há 20 anos atrás, hein? Aonde você estava há 20 anos atrás? No dia 11 de setembro de 2001. Aonde você estava? Onde você estava? Ainá Carvalho, muito obrigado pela presença. Edu Quintana, muito obrigado pela presença. Adriana Diala, junto sempre aí, meu irmão. Olha aqui, tá saindo bem, então. Que bacana, hein? Então, se tá saindo aí, se tá aberto ao público, aos públicos, isso é muito bom. Vamos achar aqui. Cadê você, que eu quero ver também. Vamos lá, hein, gente. Bom, vamos chegando para uma prosa aqui, falar sobre o Butantã e Ibitatá e outros bichos mais aí, né? E outras cobras mais. O Butantã está em evidência agora, né? Como sempre esteve nos idos do Lutz, do Vital Brasil, né? De outros aí que tem uma importância muito grande para a nossa história. Um livro que eu recomendo para quem gosta do tema do Butantã, não é difícil de encontrar. Se vocês não encontrarem, me avisa que eu providencio para vocês. Mas é esse livro aqui, ó. Butantã e as suas veredas. Guia Cultural e Turístico de Maria José Silva Querido. Eu acho um dos livros que, apesar de ter sido publicado já faz um tempo, não é? Ele continua sendo atual, impressionante. A atualidade. Foi em 1999 a edição desse livro. Olha, o Adriano Adiala disse que há 20 anos atrás estava no Rio de Janeiro preparando para seguir para Sampa. Olha só, hein? Eu estava aqui na Raposo Tavares, numa loja, e aí passei pela televisão e vi um avião batendo no edifício. Falei, nossa, eu pensei que era filme, aquela hora, né? Não era tão
Era, sei lá, aquele horário não era para nós aqui, não era tão tarde, era cedo. E aí, de repente, eu passei na outra televisão, que era uma loja que vendia de tudo lá, e aí, exatamente quando eu olhei na outra televisão, o outro avião batendo no outro, eu falei, caramba, será que é replay? Replay de alguma coisa? Aí quando eu parei para olhar aquilo, que a coisa desabou, realmente marcou a vida de todo mundo, né? Então hoje a gente aproveita para lembrar e para fazer aquele nosso momento de reflexão sobre isso, né? Nesses últimos anos, 20 anos aí, parece que nós tivemos aí uma certa... Teve outras tragédias, né? Como sempre, mas em termos de atos terroristas, depois que... Mas agora com essa efervescência toda, nós corremos risco. Mas, para lembrar, para citar hoje, dia 11 do 9 de 2021, 20 anos depois. Pois é, Adriano Adiala, eu também achei que era um filme, estava passando na loja lá, aquela loja que fica com televisão fazendo propaganda, ligada, sem som, só ligada. E aí eu olhei e falei, nossa, né? Como assim? Tipo, era muito real a cena. Quando eu passei de uma televisão para outra, que eu vi o outro batendo, eu falei, não, peraí, replay? Não deu tempo de pensar muito, eles caíram. Quando eu caí em si, sem dó, quando eu caí em si sem dó, aí então realmente a coisa pegou. Vamos começar um painel aqui, um quadro do Clóvis Ribeiro aqui, da Rádio Cidadã FM, que é parceiro, está com a gente aqui. Mas vamos começar então, depois dessa breve introdução e essa... Vidal, Johnny, boa tarde, você tá bom, meu querido? Estamos por aqui, estou aqui na Toque, no meu espaço, não é? Ansioso para estar aí no espaço público na Casa de Cultura do Butantã, que brevemente eu e a Adriana Adiala é a trupe intrépida aí dos amigos gaitistas do Brasil, nosso coletivo e outros mais, e tantos outros projetos que faremos de duo, de trio, de quartetos e tal, logo mais estaremos aí na prática cultural, certo? Por enquanto, estamos armando aqui para poder fazermos a nossa ação cultural, né? Nossa movimentação. Então eu quero começar esse assunto que fala do Butantã, do Ibitatá, do Butatá, lembrando, né? Eu tenho aqui em mãos aqui um documento, né? Um documento histórico, aonde... Obrigado, Vidal. Vidal Johnny aí, ó, na sintonia também aqui hoje. Ibitatá, Ubitatá, Ubutatá e finalmente Butantã e outras histórias. O Butantã é um bairro que tem muita história e pretendo desenvolver um roteiro com poesias, músicas e textos que trazem um pouco da história do Butantã, onde as cobras não dormem, buscando resgatar a história dos tropeiros que abriram caminhos por onde temos hoje as grandes avenidas e que passam pela Casa dos Bandeirantes, Casa do Sertanista, Instituto Butantã, Casa de Cultura do Butantã, entre outros pontos culturais da região. Utilizando os recursos lúdicos da contação de histórias, vamos revelar os caminhos das veredas, dos espaços culturais do Morro do Querosene, até os limites periféricos do Rio Pequeno, passando pela USP e fazendo uma parada na Casa da Fazenda do Morumbi. Com uma narrativa envolvente e fazendo uma reflexão turística para quem está em casa durante esses tempos de pandemia, é uma maneira de trazer um pouco da história ou de história e entretenimento para as pessoas que estão isoladas sem poder visitar esses pontos culturais do bairro do Butantã principalmente. Então hoje, 15 horas, é isso que nós estamos fazendo aqui com vocês aí. E esse documento traz uma coisa interessante. Vocês vão entender talvez o documento depois que ouvir a música. Talvez a música vai estar antecedendo aqui em termos de informação. Então vamos lá. A música chama Butantã. Não podia ser outro nome, né? Boa tarde, Lourdes, Marcondes. Estamos chegando.
Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Houve um tempo que se chamava Ibitatá, depois vieram lhe chamar Ubitatá, depois virou o Butatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Cada taipa desse chão guarda firme na memória o dia da fundação e o início de sua história. Ibitatá, Ubitatá, Ubutatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Houve um tempo que se chamava Ibitatá, depois vieram lhe chamar Ubitatá, depois virou Butatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Houve um tempo que se chamava Ibitatá, depois vieram lhe chamar Ubitatá, depois virou Butatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Tantã. Butantã. Tantã. 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 Butantã. Colhendo da história oficial aqui, eu tirei para fazer essa canção, para fazer essa homenagem. Opa, Fabiano Moreira, meu grande brother, amigo, saudades do tempo do estúdio, quanto tempo, meu querido. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver se eu consigo visualizar vocês por aqui na tela maior. Uma honra ter vocês aqui comigo nessa tarde de sábado, contando... Olha os amigos aí, virou show aqui agora, né? Muito bom, né? Eu matei o xerife, prometo cantar, porque eu faço parte dos artistas aqui do Butantã, então a gente pode representá-los, né? Mas, obrigado pela lembrança. Deixa eu abrir aqui na tela maior que eu posso ver os comentários melhor aqui para poder estar respondendo. O encontro hoje, vou cantar, viu? Tá anotado aqui no meu... Tá anotado aqui no meu caderninho aqui. Fica tranquilo. Oh, obrigado, Vidal Johnny. Olha o Vidal Johnny aí compartilhando o vídeo, isso é legal. Obrigado por estar compartilhando, meus amigos. Versões e diversões, né? Grandes momentos ali. Esses dias achei uma fita cassete daqueles tempos, você acredita? Tem coisas impressionantes que acontecem aí com a gente. Então deixa eu ver aqui como é que tá os comentários aqui da turma. Ó, Johnny Vidal compartilhou. Muito obrigado, hein, Johnny? Pô, é legal isso, viu? Fico feliz que os amigos, além de assistir, estão compartilhando aí. Muito bom. A gente fica feliz mesmo. Fabiano Moreira, versões e diversões. Xerife, eu vou tocar daqui a pouquinho mesmo. O sinal tá ruim aí, meu querido Adriano? Não tem problema não. A gente vai se falando aqui. Então é isso, gente. Eu
tem para falar um pouco, mas já vou cantar a nossa canção aí, hein? Mas o que eu quero falar para vocês é trazer um pouco à tona essa coisa do Butantã, dessa coisa desse marco histórico importante. O Butantã que está em voga agora, ainda mais com essa questão da pandemia, ele está em voga com a vacinação, como sempre esteve na história, né, lá de trás. Alô, João Negão, grande amigo aí da Rádio Cidadã FM. Rádio Cidadã FM, que vocês sabem, né? É a rádio aqui do Butantã, aqui do nosso espaço cultural, tá com a gente. A partir de 1560, senta que lá vem história, né? A partir de 1560, este local foi obrigatoriamente chamado pelos bandeirantes que trilhavam esses caminhos, juntos com os jesuítas, né? 1560. Estamos indo lá no começo da nossa história. Quando dirigiram para o futuro forte do Emboaçava. Eles chamavam do Forte do Emboaçava, antes de tudo ali. No começo de tudo, na névoa toda ali, era Forte da Emboaçava. A referência mais velha deste bairro aparece no documento de 1592, grafado Ubutatá. Isso é o documento, né? Quando começou a... Porque houve essa coisa da pronúncia, né, da palavra indígena, Ibitatá, nem todo mundo pronunciava dessa forma. Então, de ubi, ubu, ubitatá, ubutatá, é muito próximo ali a vogal, a troca do i pelo u e tudo mais. Ibi, ibu, ubu. E essa coisa toda foi ganhando corpo, né, na linguagem aí. E tudo ali corria à margem do Rio Pinheiros, que Afonso Sardinha, em Sesmaria, obtido... Sesmaria, hein? Lembra da história aí, gente? Senta que lá vem história aí. Sesmaria. Quem não lembrar, dá uma olhada no vocabulário aí, tá? Tem umas coisas aqui da época. Obtida em 1607. 1607. Alguém estava nascido aí, não? Montou o primeiro trapiche de açúcar. Então você imagina a nossa história começando num trapiche de açúcar, não é? Toda essa relação do trapiche de açúcar aí, onde açúcar já estava em alta aí, né? Mais que qualquer outra coisa. E aonde? Na Vila de São Paulo. Nessa época chamavam-se Ibitatá. Chegou aonde chegou. Ibitatá. Aí começou, né? Aonde chegou desse tapiche aí, dessa coisa do tapiche, chegou então ao Ibitatá. Em 1615, Afonso Sardinha e sua esposa Maria Gonçalves doaram essas terras para a igreja do Colégio de São Paulo, conforme escritura conhecida, da qual foi extraído o seguinte trecho: algumas terras mais pertencem a esta doação, como uma sesmaria de terras de Ibitatá e até o Emboapava, como consta dos títulos dele, porém são de nenhum rendimento. Em 1759, um pouquinho já lá na frente, com a expulsão dos jesuítas, vejam que os jesuítas foram expulsos aqui do Butantã, hein? Tá na história aqui, ó. Com a expulsão dos jesuítas, a propriedade foi confiscada pelo Estado e posteriormente vendido em ata pública. Ao mesmo tempo, passava simultaneamente de um para o outro proprietário. Foi passando de um para o outro. As terras antigas sesmarias tiveram alterada sua primitiva denominação. Ibitatá passou a ser conhecido como Ubitatá. Ubitatá, esse é o novo nome do lugar, que por sua vez se transformou em Ubutatá e finalmente Butantã, como diz a canção ali, né? A canção tenta trazer justamente esse histórico aqui. Um dos últimos proprietários das terras
que pertenceram a Afonso Sardinha foi a família Vieira de Medeiros, que este vendeu depois para a companhia City, de terrenos e melhoramentos. A City praticamente construiu, loteou, fez toda esse empreendimento aí, né, dos terrenos. Percebendo o grande valor histórico do prédio ali existente, conhecido então como Casa Velha do Butantã, doou bem, como toda a área que estava ao redor ali, a Prefeitura de São Paulo. Durante alguns anos, o velho solar 700, né, de 1700, permaneceu esquecido, servindo de abrigo a um guarda municipal e mais algumas famílias sem recursos, sendo já muito precário o seu estado de conservação. Paredes rachadas, parte do telhado ruído, portas e janelas estragando-se por falta de reparos. Além disso, algumas das suas principais características arquitetônicas haviam sido alteradas, tanto no amplo alpendre de serviço existente na parte dos fundos, e é típico das construções da época, como o majestoso pretório para onde se abrem a capela e o quarto de hóspedes. Haviam sido fechados com paredes de taipa para que a casa pudesse abrigar maior número de pessoas. Em 1953, Paulo Camiller Florensano, aí já é a continuação da história, certo? Participando dos preparativos sobre a antiga Fazenda Paulista, né, sobre as pesquisas, estudos da época, dessa região das antigas fazendas paulistas, foi levado à Casa Velha do Butantã. De repente, ele estudando, chegou lá e pumba, deu de cara com a Casa Velha do Butantã. Pelo seu companheiro de trabalho, Carlos Borges Smith, também incansável estudioso do meio rural do nosso passado. Teve assim a oportunidade para estimar o grande valor histórico de construção abandonada, por este decorrente não só de idade do prédio, dos fatos que ligam a vida de São Paulo antigo, mas também de sua esplêndida localização em plena zona urbana da capital. Várias tentativas foram feitas junto ao Instituto Histórico Geográfico, ao governo do estado, para que fossem procedidas as restaurações todas, as melhorias no imóvel, sem que conseguisse, no entanto, qualquer resultado. A ideia de transformar a velha mansão num monumento à família Bandeirante em ambiente doméstico característico do século XVIII era recebida sempre com maior entusiasmo, mas faltava verba, faltava possibilidade para qualquer iniciativa prática. Foi o poeta Guilherme de Almeida, sempre um poeta aí, salvando a pátria, né? Foi o poeta Guilherme de Almeida, como paulista zeloso das tradições de uma terra que em março de 1954, ao assumir a presidência da comissão do 4º centenário de São Paulo, se propôs a realizar a custos a delicada tarefa de restaurar a Casa Velha do Butantã. A cidade acabou com isso ganhando, né, essa melhoria. A direção-geral das obras, né, dessa melhoria foi confiada ao Paulo Florensano, né? Lembra dele lá atrás, que ele tinha se encontrado com esse lugar, se encantou, e aí conseguiu, então, acho que a verba aí para fazer através do poeta, né, esse grande poeta Guilherme de Almeida, que eu admiro muito esse poeta. Tem umas poesias maravilhosas. Depois vamos fazer uma live de poesias aí para citá-lo também. Muito bem, Paulo Florensano, enquanto a restauração propriamente dita ficou a cargo do arquiteto Luiz Ceia, que na qualidade de delegado do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuidou antes de mais nada de preservar as características originais do prédio. O madeiramento, irremediavelmente estragado, foi substituído por peças de igual formato, feitas com madeiras. Isso tudo eu poderia estar mostrando, mas eu achei importante a leitura, a tradução das palavras dessas imagens, não é?
as casas, as fotos das casas antigas, nós temos. Depois eu vou postar junto aí, não é? Mas é importante esse detalhamento histórico, lido, traduzido, não é? Onde foi feito tudo isso, as armações de vigos, caibros, tudo de acordo com os setecentistas. E ao mesmo tempo conservando o formato curioso dos beirais de cachorro, né? As caídas de água, chamada beirais de cachorro. As espessas paredes feitas de taipa e de pilão foram fortalecidas, as portas e janelas, não estou falando da casa, né, do Butantã aqui, né? Faz parte da onde os tropeiros andavam, os bandeirantes passaram. O Butantã, a história do Ibitatá, do Butatá e finalmente o Butantã passa por essas terras, né? Não tem como fugir. As portas e janelas muito amplas, com batentes talhados em grossas vigas de madeira resistente, tiveram suas ferragens restauradas. Pregos de vários tamanhos, gonzos de gancho, guizos e chaves enormes, as fechaduras grandes, com espelho recortado no formato caprichoso, tudo isso mantiveram-se restaurados. Sempre que não tinha jeito de restaurar, era trocada por outra idêntica, feita de ferro forjado. Parece resistir à contínua passagem dos visitantes, né, para que com isso pudesse ser aberto e ser visitado, preservando os móveis, utensílios da casa. O piso antigo de terra batido foi refeito para garantir segurança, empregando-se a mistura de terra e cimento. Obteve-se assim o desejável resistência de um aspecto bastante parecido com o original. Depois de restaurada a casa velha do Butantã, já agora semelhante a outra vez uma autêntica casa do bandeirante, precisou ser guarnecida de móveis, adornos e utensílios em uso nas residências rurais da época. Não foi sem dificuldade que a comissão do quarto centenário conseguiu esta complementação. As obras já realizadas. Diversos objetos vieram depois e foram agregados aí, doados por particulares, o que possibilitou aos cômodos adquirirem o aspecto das salas e quartos, onde viveram os paulistas de outrora, principalmente aqueles que nas sesmarias trabalhavam arduamente, a terra ainda virgem de Piratininga. A Casa do Bandeirante foi inaugurada no dia 30 de outubro de 1954, com celebração de missa oficializada pelo cardeal Dom Carlos Camelo de Vasconcelos Mota. Depois do histórico do Fazenda do Ibitatá, encontramos algumas referências desse bairro. A Ponte do Butantã, de 9 de junho de 1685, em Vereança, estando presentes os oficiais da comarca. Estes também pelo procurador, que foi dito-lhes que requeriria que mandasse fazer a Ponte do Butantã. Esse era mesmo ainda o nome que dava a esse nome. Graças ao seu soro antiofídico, o Butantã é hoje, nesse tempo, em todo o mundo, né, uma grande referência. Na língua tupi significa taipa de terra socada, Butantã, Ibitatá, o Butatá, né? Ibitatá. Ibi é terra, né? Tudo que está ligado a esse Ibi é ligado à terra. Ibirapuera, Ibiúna, Ibitatá, tudo isso nos remete então a essa relação aí. Muito bem, vamos continuar a nossa historinha. Nós estamos indo aqui para o meio do nosso histórico, certo? Tudo isso para mostrar a importância do nosso bairro, do Butantã. Alô, Guilherme Bonfim. Guilherme Bonfim também, que é um dos guardiões da memória. Edu Quintana, está por aí. Ainá Carvalho, Adriana Diala, obrigado pela presença aí, tá? Nessa transmissão, nessa live tão importante para a nossa memória cultural. Segundo o historiador Plínio Airosa, taipa de terra socada, né? Ele deixou bem clara essa tradução. Provavelmente terá algumas ligações com as fortificações primitivas do Emboaçava. Quem sabe se além do forte ali existente, não teria sido identificado alguma taipa
defensiva. O atual bairro do Butantã começou a desenvolver depois da instalação do internacional, o magnífico Instituto do Butantã. E suas histórias, segundo Bruno Rangel Pestana, tendo o governo resolvido criar uma seção para preparo de soros e vacina, foi Adolfo Lutz, encarregado da sua organização. Comprada a fazenda do Butantã de início à sua adaptação. Em ofício de número 185 de 16 de dezembro de 1899, do primeiro tempo. Dirigido ao doutor do serviço sanitário, remeteu-lhe aquele funcionário a lista do material necessário à instalação do Instituto Serum Terápico. Era assim fundado pelo grande Adolfo Lutz como uma dependência do Instituto Bacteriológico, né, ligado, o Instituto do Butantã. Somente em fevereiro de 1901 foi nomeado o Dr. Vital Brasil, então assistente do Instituto Bacteriológico, que era associado com o Butantã, para diretor da antiga dependência desse instituto. Então, o Vital Brasil veio lá do Instituto Bacteriológico, né, aonde o Adolfo Lutz dava as suas manifestações também ali de revolucionário para a saúde. Vital Brasil ali, juntos, praticamente, ele como assistente, Dr. Vital Brasil, então assistente do Instituto Bacteriológico, passou então a cuidar do Instituto Butantã em um serviço autônomo, ao qual o Dr. Vital Brasil deu tão grande projeção. Em janeiro de 1900, requisitava Adolfo Lutz do Esquadrão da Cavalaria Cavalos para dar início à imunização de animais. Em 26 de junho, enviava ao doutor, ao DS sanitário, a relação das cobras venenosas observadas entre elas. Dirigiu toda a instalação orientando a imunização dos estudos para preparar a vacina devido ao aparecimento da peste em Santos. Tinha o serviço sanitário de urgência em obter esse produto. Já no início do século atual, ou seja, em 1915, foi fundada a Companhia City de Terrenos e Melhoramentos, e a mesma adquiriu a antiga fazenda do Ibitatá, dividindo esse em lotes. 5 anos depois, iniciou o loteamento, nascendo primitivamente a Vila Butantã. Daí veio então a Vila Butantã, certo? Vila Lajeado, Cidade Jardim. O primeiro bairro que mais desenvolveu foi Vila Butantã, ao lado do Rio Pinheiros. O motivo de seu desenvolvimento é por estar próximo ao populoso bairro dos Pinheiros e também por ser via de acesso das grandes cidades do interior do estado de São Paulo. Pela Lei 1082, de 13 de setembro de 1907, no bairro dos Pinheiros foi criado a 13ª subdistrito da capital com a denominação de Butantã. Então o Butantã foi desmembrado, né, como esse 13º subdistrito, nesta data referida, 1907, e este abrangia 51,68 km². Pela Lei 8.092, de 28 de fevereiro de 1964, foi criado o 45º subdistrito da capital, já sendo subdistrito com o nome Pinheiros, ainda não instalado. Esse último ficará no lugar do 13º subdistrito. Então o Butantã ficou ali no lugar dele. Este que é o Butantã, que irá ser a sede do bairro no mesmo nome e abrangerá 45 quilômetros aproximadamente de quilômetros quadrados, 1.000, né? Mais de 30 bairros. Como já dissemos, seus primeiros bairros foram Vila Butantã, Vila Lajeado, Cidade Jardim, estão entre os primeiros ali, ambos urbanizados e loteados em 1920 pela Companhia City, em décadas de 30 e 35. Surgiram então as vilas, entre 20 e 35, depois do loteamento ali da City, depois que o Afonso Sardinha deixou as terras, foi doado, aí veio para a prefeitura, veio para o governo
leiloou, foi vendido, passou de mão em mão, chegou, virou esses bairros todos, cada um aí com as suas, não é, conquistas. Periperi, Vila Clotilde, Vila Gomes, Água Podre porque tinha um rio que passava, então deram o nome, que depois virou até nome não só de município ali, de região, mas um nome forte no bairro. Vila Jaguaré, que hoje é fortíssima. Vila Caxingui, que é um dos centros aqui do Butantã. E entre 35 e 40 surgiram então Vila Sônia, aí meus amigos da Vila Sônia, Vila Iná, Vila Moraes, Vila Indiana. Já em 1940 e 50, nessa década, apareceu Jardim Guedala, Vila Previdência, Vila Progredior, Vila Hípica, Jardim Ademar, Jardim Trussardi, Vila Pirajussara e outros. E em décadas de 50 para 60, 10 anos depois, surgiram Vila Rolinópolis, Vila Esmeralda, Ferreira, Jardim Monte Kemmel, Vila Maria Augusta, Jardim Bonfiglioli, onde fica a Rádio Cidadã FM, Jardim Pinheiros e outros. Os principais bairros depois de serem destacados dessa Cidade Jardim, Vila Caxingui, Vila Sônia, Vila Jaguaré, eles se destacaram. Em 1920 começou a nascer a Cidade Jardim, fundada pela Companhia CID. A respeito do Jardim América, foi o mesmo que aconteceu com este bairro. É ocupado desde o seu loteamento por pessoas de classe abastada e algumas médias, né? Alguma pessoal da classe média, mas geralmente o pessoal da classe mais abastada. Em 25 de janeiro de 1941, foi inaugurado neste bairro o Jockey Clube de São Paulo. Na solenidade esteve presente o senhor Roberto Alves de Almeida e o ex-prefeito Francisco Prestes Maia. E foi um dia muito festivo. Depois de instalação do hipódromo, ao seu lado surgiram Jardim Guedala, Vila Sônia, Vila Jaguaré, aliás. Primitivamente foi nome de morro e de um córrego, depois como paragem dos bandeirantes em tempos coloniais. Desde aqueles antigos tempos, este era ocupado por inúmeras chácaras. Somente em 1930 é que lotearam. Hoje o bairro do Jaguaré orgulha-se de possuir a Internacional, o magnífico Centro Estadual Agrícola Sociedade Anônima, ou melhor, CEASA. A Vila Pirajussara também foi pouso de bandeirantes. Em tempos remotos, né, passavam por ali, pois em recenseamento de 1765 já era citada como bairro suas denominações também de um córrego que passa por este lugar. Apesar de ser antiquíssimo, teve sua urbanização somente em 1940 aproximadamente. Em tempos coloniais, o popular, o pequeno bairro do Água Podre, nome também de um córrego que foi paragem dos bandeirantes, onde é a Vila Caxingui, nasceu por volta de 1930. Muito desenvolveu, sendo hoje um populoso bairro do distrito. Hoje o distrito conta com 6 paróquias, isso na época, né? 6 paróquias da religião católica. A paróquia de São José do Jaguaré, criada em 1945, a paróquia de Santo Antônio de Vila Caxingui, paróquia de Santa Maria Gorete de Vila Gomes, paróquia de São Benedito de Vila Sônia, ambas criadas em 1955 e em 1957 foi criada a paróquia de Nossa Senhora dos Pobres da Vila Butantã, que fica ali na entrada do Instituto Butantã. E em 1965 foi criada a paróquia de São Pedro e São Paulo, na cidade de Jardim. A área do subdistrito abrange os seguintes bairros: Jardim Monte Alegre, Jardim Lúcia, Jardim Borges, Vila Lajeado, Cidade de São Francisco, Vila São Silvestre, Vila Dalva, Vila Ivani, Vila Butantã, Vila Indiana, Vila São Luís, Vila Tiradentes, Vila Polópolis, Vila Gomes, Vila Pirajussara, Vila Clotilde, Jardim Cristi,
Jardim Ademar, Jardim Everest, Jardim Bonfiglioli, Jardim Maria Luísa, Jardim Pinheiros, Vila Previdência, Rolinópolis, Jardim Periperi, Jardim Trussardi, Jardim Nilson, Jardim Nilson Ferreira, Vila Sônia, Itararé, Jardim Montiquema, Jardim Guedala, Vila Iná, Vila Caxingui, Vila Progrediou, Cidade Jardim, Vila Maria Augusta, Vila Hípica, Vila Esmeralda do Rio Pequeno também, valendo, né? O distrito possui vários estabelecimentos turísticos, como Cidade Universitária, que foi criada em 1951, o Hipódromo do Jockey Clube, da Cidade Jardim, a Casa do Bandeirantes, o SEASA, o Instituto Previdência, o Instituto Butantan, que é a mais atrai turista. Aqui, olha, em 1973, eu tenho um dado aqui que diz o seguinte, 175.724 habitantes. 175.724 habitantes. 1973, está anotado esses dados. Sendo 88.336 homens, 87.388 mulheres. Então vocês vejam que cresceu muito, né? Cresceu muito. Então, vamos lá, vamos dar um passeio aqui. Vamos dar um passeio pelo Butantã. Opa, na escuta aí vamos dar um passeio aqui, né? Eu vou pegar vocês para dar uma volta, como se estivéssemos dirigindo pelo Butantã. Deixa eu tirar aqui. Eu vou fazer então uma troca de movimentação aqui. Câmera, vamos ver se ele me responde. Meu amigo Nelson Tobias, na escuta do Bonfiglioli, que é um bairro também que vem dessa safra aí, né? Que vocês sabem que é a safra da história do Butantã. Maravilha. Vamos aqui então achar um passeio para nós aqui, para a gente visualizar algumas ruas, certo? Quem já mora, quem já conhece o Butantã, tá em casa, né? Já vou checar quem tá dando recado aí para responder para vocês, viu? Lembrando que eu estou aqui na Jornada do Patrimônio hoje falando sobre justamente isso. Falando sobre justamente o nosso Butantã, que tem toda essa história aí, tem todo esse histórico. Vamos lá, vamos voltar aqui o vídeo e vamos dar um passeio por algumas ruas. Quero ver se vocês conhecem algumas ruas aí. Volta aí, meu querido. Dá um close aqui para nós. Muito bem. Lembrando nossas canções aqui do Butatá, do Butantã, do Ibitatá, Paineira, né? E tem a história da Casa de Cultura do Butantã, que nós fizemos parte também, construímos ali, dentro do espaço que era da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Periperi. Aí ao lado ia ser construído um sacolão, foi construído, né? Para ser um sacolão, junto com outros espaços em São Paulo. E nós, na época do movimento cultural, quando houve a mudança de governo para Erundina, o governo popular, a gente transformou aquilo ali num espaço cultural que hoje está aí mostrando todo esse potencial cultural que tem aqui no Butantã e os outros artistas que vêm de fora se apresentar no Butantã. Hoje quem cuida lá é o Danilo Leite, com maestria, abrindo espaços para todas as artes. Parabéns, Danilo Leite, pelo incentivo cultural, aí, pelo apoio, que continue assim, daí para melhor, certo? Espero em breve estar por aí, podendo cantar nesses cantos aí junto com você, coisa que a gente já faz muito, né? Então, vamos voltar aqui, vamos dar uma olhada em algumas ruas aqui, só para ilustrar um pouco quem não conhece, né, essas paragens aqui. Vamos ver aqui, cadê você? Aguardando. Nelson Tobias, obrigado aí, hein, na escuta. Nelson Tobias, olha que legal. Muito bom ter vocês aí, do Quintana, Ainá. Isso valoriza muito o nosso trabalho, nossa... vamos ver se esse negócio aqui nos ajuda a voltar aqui. Vamos lá, meu querido? Ajuda nós aí.
como diz o... Vamos lá, eu vou mostrar para vocês um pouquinho só de algumas ruas, para ilustrar, porque às vezes a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então eu vou usar desse artifício aí, para a gente poder dar um passeio aqui. Vamos lá. Abrir aqui ao máximo. Obrigado, gente. Obrigado por estar aí junto comigo aqui. Eu vou virar a câmera para vocês poderem estar visualizando. Aqui está a Hungria, né? Nós estamos indo pela Marginal e aí logo vamos ter acesso ali, né? Vamos passar por baixo, fazer a curva aqui. Olha o Butantã, que maravilha, olha. Vamos seguindo em frente. Agora Eusébio Matoso, olha aí. Virando aqui na Eusébio Matoso, vem comigo. Vamos fazer esse passeio pelo Butantã aqui. Aqui é a entrada do Butantã, olha que delícia. Nós vamos atravessando a Eusébio Matoso. E aí vamos ter a paineira, que já não tem mais. Mas imagine uma paineira ali, não é? Imagine uma paineira lá na frente. Olha lá, passamos pelo viaduto Eusébio e vamos atravessar a paineira. O pessoal conhece como paineira aqui, não é? A paineira, olha que lugar. Aqui é Jardins de Entrada do Butantã, onde os tropeiros ficavam aqui nessa parada, perto do rio. Aqui tinha um grande espaço onde eles ficavam. Aqui nós estamos já indo na Praça Oliveira Penteado, nós já estamos na Desembargador Armando... Aonde? Aonde nós vamos sair? Alguém sabe? Pessoal do Butantã aí tá acompanhando o passeio? Tá reconhecendo alguma rua aí, não? Essa rua vai dar em algum lugar aí, hein? Essa aqui vai chegar na Valdemar Ferreira. A Valdemar Ferreira, que é a entrada da USP praticamente. Nós nos reuníamos muito aí no Bar USP ali, estudantes da USP na época. Aqui nós fizemos festival de música, de artes. A gente fechou essas avenidas aqui, fizemos grandes eventos aqui na Valdemar Ferreira, grandes movimentos culturais, não é? E aqui nós temos então a entrada da USP. Se você está indo para a USP, tem que pegar essa Valdemar Ferreira e vai seguindo direto até a entrada da nossa querida USP, que é uma referência aqui para nós, não é? É uma referência aqui para o Butantã, faz parte do nosso patrimônio histórico-cultural e não tem como vir para o Butantã, passar pelo Butantã, sem conhecer um pouquinho aqui dessa região, dessas imagens. Então vocês podem ver que tem aqui uma praça que dá o contorno, que antecede ali a nossa USP. Aqui à direita, a gente vai já para o Jaguaré, já vai sair fora aqui, vamos pegar uma outra ponte, logo lá na frente, fazendo um contorno aqui, tudo isso já com os seus limites ali, com os seus territórios, né? O Butantã, um lugar muito verde, um lugar muito arborizado, as ruas largas, né? É um bairro que tem todo um histórico assim de projeto onde muita gente usava o Butantã como bairro dormitório. Durante muitos anos as pessoas dormiam no Butantã e depois iam trabalhar em outros lugares, Pinheiros, no centro da cidade, ou em outras adjacências. Então, durante muito tempo houve essa caracterização. Mas o Butantã hoje, com o seu desenvolvimento, né, o seu crescimento todo, ele tem hoje estrutura independente ali, não precisa nem sair mais do Butantã. Você tem hoje cultura, espaços culturais, você tem coisas ali que realmente valorizam o bairro, você tem aí a USP, você tem aí o próprio Instituto Butantã, que está junto, dentro da USP, né, faz parte da mesma família. Você tem muitos espaços culturais, Casa de Cultura do Butantã, inclusive precisaria de mais, né? Nunca é demais, porque na periferia aí falta um pouco mais de atenção para a gente construir mais espaços culturais,
arborizar mais. Monteiro Lobato, aqui tem um espaço, Monteiro Lobato, que é histórico. Essa casa também aí tem toda uma história, é um lugar lindo, gostoso. Já estive várias vezes aí, um lugar que vale a pena vir visitar, né? É a Praça Monteiro Lobato, é a Casa Monteiro Lobato, espaço cultural aqui, da Casa do Bandeirante, dos Sertanistas, que estão tudo perto, tudo próxima. Casa do Sertanista, Casa do Bandeirantes, né? A Casa do Morumbi, que está um pouco mais à frente. Daqui a pouco a gente vai estar dando uma passada por lá também. Mas é isso, vocês tiveram aqui a oportunidade de dar um passeio por essa região, né? Praça Monteiro Lobato, que já faz parte da nossa condição aqui do bairro. Saindo daqui, a gente tem um retorno, né? Há um passeio por aqui, tranquilo. Vamos avançar nosso passeio. Avancei aqui para onde? Já chegamos na Alvarenga. A Rua Alvarenga já vai nos trazer aqui para dentro do Butantã de volta, olha lá. Alvarenga, chegando aqui nesse cruzamento aqui da Raposo Tavares. Depois tem Eliseu de Almeida ali, né? Tem toda uma separação ali de lugares. Aqui já vamos entrar. Vamos entrar para passear na USP, né? A USP é grande. Saímos da USP, estamos pela Alvarenga, seguindo viagem aqui mais um pouquinho, certo? Então essa é a grande volta aqui que nós vamos trazendo a Alvarenga para vocês aqui do Butantã, dentro desse quadro histórico, dentro desse Ibitatá, Ubitatá, Ubutatá e finalmente Butantã. Vocês estão curtindo aqui toda essa... Olha o Vital Brasil aqui. Quem não conhece a Vital Brasil? Quem não conhece as ruas aqui da Vital? Quem não deu uma volta por aqui indo pro metrô Butantã ou voltando dele, dando esse giro total aqui. Maravilha! Olha aí, Vital Brasil, quem vai? Vamos passear e conhecer o Butantã um pouquinho. Obrigado a todos os amigos aí que estão na escuta, que estão passeando comigo aqui. Olha aqui tem uma igreja bonita, aqui tem uma entrada também muito importante, né, que nós vamos dar de cara aqui com aonde as cobras não dormem. Olha aqui que as cobras não dormem, o Instituto Butantã, ao lado da Nossa Senhora dos Pobres aqui. Aqui também tem uma escola, que a gente tem estudantes aí, amigos de muito tempo. Estudávamos e víamos para cá, depois encontrar e reunir a turma do colégio da época. Olha o Butantã, minha gente. Esse é um pouquinho da história aí para quem gosta. Matar saudade dos bairros, certo? Matar saudade das suas ruas, mantendo a tradição. Aí, doutor Vital Brasil. Quem não conhece Vital Brasil? Tem a rua aí para referenciar aí para vocês, hein? Olha lá, olha aí, agora voltamos de novo. Corifeu, Vital Brasil, a USP está ali na frente, ali está o metrô Butantã, aí nós temos Raposo Tavares ali do outro lado. Vocês aqui têm acesso para vários lugares, como vocês podem ver, temos acesso a muitos lugares, né? Então, muito bem, a Casa do Bandeirantes, a casa do nosso querido Bandeirante, que é questionado hoje aí pelas suas estátuas na cidade, né? Os bandeirantes foram cruéis, claro que foram, né? Tiveram lá a sua responsabilidade naquele momento, parando no farol aqui, olha que chique aqui, ó. Para-se no farol, povo civilizado. Esse farolzinho aqui, quem não pegou ele ainda, hein? Quem não parou nele aqui ainda? Fala a verdade. Então vamos em frente, né? Vamos seguir aqui um pouco mais, ó lá. Corifeu de Azevedo Marques, nós já estamos andando um pouquinho mais adentro aí do Butantã. Vamos em frente, olha a pracinha aqui, esse contorno também. A gente tomava muito suco de cevada com os amigos aqui nesses bares. Aqui nós passamos pelo Morro do Querosene. Olha só, vamos virar aqui um pouquinho. Vamos trazer aqui um pouquinho para nós. Ufa, que passeio, paramos ali no farol. Demos uma parada naquele farol ali
E vamos trazer aqui para nós, aqui, depois desse passeio. Teria ainda o Morro do Querosene ali para a gente visitar. Teria mais lugares, hein? Para passear pelo Butantã tem que tirar o dia inteiro, hein? Não é uma voltinha só, não. Mas, como vocês viram ali, faz parte, então, desse universo turístico, desse universo cultural, toda essa história, toda essa logística, toda essa parte aí que nos toca, não é? Da história do nosso bairro. E lembrando a vocês, desde o começo, que esse livro aqui, da minha querida poeta, amiga Maria José Silva Querido, Butantã e suas veredas, guia cultural e turístico, vocês encontram, né, por aí em alguma livraria, em alguma biblioteca, talvez até na internet, não sei se ela digitalizou, mas é um livro muito rico, apesar de ser publicado já faz um tempinho, ele é muito atual, né? Ele é muito atual aqui nas suas visões, no seu histórico aqui. Ele aborda questões aqui como, por exemplo, as micro-regiões. O Butantã é tão grande que tem que se dividir em micro-regiões. Então você tem micro-região Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Vila Sônia. Você tem vários subs aí de divisões, não é? Para poder ter toda essa complexidade do bairro do Butantã. Então, diante disso, você tem o Palácio dos Bandeirantes, você tem o Instituto Butantã, você tem a Universidade, a USP, você tem grandes escolas públicas, a Casa de Cultura do Butantã, Biblioteca Juvenil, Infanto Juvenil Camila Cerqueira César. Inclusive, precisaria ter mais, viu? Nós temos uma biblioteca aqui no Butantã, precisaríamos talvez de mais livros, menos armas, né? Então eu acho que a gente conseguiria aí talvez mais uma biblioteca aqui para nós. Casas históricas aqui do nosso Butantã? Claro que temos, né? Temos a Casa do Bandeirante, a Casa do Sertanista, a Casa da Fazenda do Morumbi, Capela do Morumbi, Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, Museu do Crime, Museu da Universidade de São Paulo. E muitos que ainda devem ter sido criados aí depois dessa história do que tem aqui, não é? Áreas de lazer, temos também, temos bastante área de lazer. Temos aqui o Parque Alfredo Volpi, nós temos Parque Luiz Carlos Prestes, Parque Previdência, nós temos o CA, que é o Centro de Educação Ambiental, temos o Centro de Convivência e Cooperativismo, SECO, na Raposo Tavares, Secretaria Municipal de Esportes, Jockey Clube, o São Paulo Futebol Clube, né, que agora está sem aquele jogador famoso deles. Assistência social, nós temos aqui a Liga das Senhoras Católicas, Educandário Dom Duarte, Conselhos Tutelares, Supervisão Regional do Bem-Estar Social, nós temos aqui também assistências médicas, o Hospital Universitário Alberto Einstein, Darcy Vargas, Morro do Querosene enquanto cultura popular, nós temos aqui os cultos religiosos diversificados, igrejas batistas, a Igreja Batista em Jardim Bonfiglioli, nós temos igrejas aí mormons, nós temos as igrejas católicas, que eu já falei a origem delas, a história delas, o meio de comunicação, nós temos a Rádio Cidadã FM, nós temos o Grupo 1 de jornais, Jornal do Butantã, Jornal do Bairro, tem o Jornal do Cacildo aí, né? O Jornal do Cacildo também é muito bom. Notícias do Butantã aí, não é, Cacildo? Os jardins para dormir, que são cemitérios. Nós temos cemitério do Butantã, cemitério da Paz, cemitério Getsemane e cemitério israelita do Butantã. Então, veja que ele aborda todo esse universo. Fala do Butantã como um todo, né? Fala do Butantã como esporte, como os hospitais, como espaços culturais, como tudo isso tem na sua construção de um bairro, não é? Como todos os outros. Tem as suas características de origem, geralmente a origem tem uma origem voltada à linguagem tupi-guarani, aos índios, né? E aí dentro disso as conquistas todas que foram sendo feitas, o processo dos bandeirantes,
o processo das pessoas que vieram desbravar, né? Outras colônias vieram para cá. Nós temos logo depois de um período, nós viemos os estrangeiros que vieram para cá com suas colônias maravilhosas, os orientais, os alemães, que construíram essa grande família brasileira, que é uma miscigenação total, né? Não é só índio, não é só portuguesa, não é só negra, não, nós somos uma construção genética ali misturada e lógico que a gente busca sempre as referências das matrizes, né? Mas hoje o Brasil, o brasileiro e o São Paulo representa mais do que o Brasil, é o mundo inteiro, né? E nós aqui do Butantã somos parte desse São Paulo, somos parte desse Brasil, desse mundo também. Então temos aqui todo o histórico das ruas e como vocês já ouviram no começo, eu comecei e nós vamos sair daqui cantando. Lembrando que esse feito de hoje, essa oportunidade de hoje, do Ibitatá, do Ubitatá, do Butatá e finalmente o Butantã e as histórias. Por falar em histórias, tem uma história que o Butantã, os tropeiros quando estavam de viagem e paravam ali naquele ponto que a gente atravessou da ponte, que é a Paineira, eles paravam ali na beira do rio e colocavam seus talheres, panelas penduradas, né? E ficavam secando, penduradas junto com roupas e outras coisas, e o vento soprava os talheres, as panelas, vasilhas, e aí quando o vento soprava, fazia e as panelas e talheres batendo fazia tan, tan, e aí o sopro fazia tan, 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 tan. Aí já entra nas histórias e nas lendas. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Jornada do Patrimônio 2021. Nossos lugares, nossas histórias. Muito obrigado, Jornada do Patrimônio da Secretaria, não é? Vamos dar o serviço aqui, vamos para home aqui. Muito bem, tem gente chegando, tem gente saindo, tem gente indo e vindo. Cidade de São Paulo, Departamento do Patrimônio Histórico, DPH de São Paulo. Do dia 11, do dia 12 vai estar tendo essas palestras sobre a nossa cidade, né? Jornada do Patrimônio 2021, nossos lugares, nossas histórias, e eu falando dos nossos lugares aqui, do Butantã, contando a história do Ibitatá, do Butatá e finalmente o Butantã, como diz a canção. Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Já estamos indo pro fim. Já contei a história toda, mas vai ficar gravado aí. Essa hora toda da minha conversa com vocês aí sobre o Butantã, podem ficar à vontade daqui a pouco para assistir de novo, quantas vezes quiser, certo? Estamos indo para a reta final, mas nada acaba, a história do Butantã não para por aqui. Depois voltaremos para contar outros capítulos da história. Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Houve um tempo que se chamava Ibitatá.
depois vieram lhe chamar o Bitatá, depois virou Butatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Cada taipa desse chão guarda firme na memória o dia da fundação e o início de sua história. E Bitatá, o Butatá, o Bitatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Lalaiá, 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 lalaiá. Clóvis Ribeiro trazendo aqui na Jornada do Patrimônio 2021 um pouco da visão da história do Ibitatá, do Butatá, do Butatá e Butantã. Houve um tempo que se chamava Ibitatá, depois vieram lhe chamar o Bitatá, depois virou o Butatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Lalaiá, 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 lalaiá. Muita história para contar no Butantã, né? Isso aqui foi apenas um pouco. Qualquer hora vamos falar um pouco mais da história da Casa de Cultura do Butantã, da construção da Casa de Cultura do Butantã. Francisco Gonçalves de Oliveira. Ô, meu querido. Ô, Chico. Chegando agora, eu já contei um monte de lorota aqui, rapaz. Agora você vai ter que assistir recapitulando aí, volta para ouvir tudo, para ver se eu falei certas coisas aí, se você concorda, discorda e acrescenta alguma coisa. O meu amigo Francisco Gonçalves de Oliveira, que fez parte da história do Butantã, assim como outras pessoas. Precisamos fazer um programa aqui para falar das pessoas, que aqui eu falei do bairro como um todo, não falei das pessoas. E o Butantã tem um patrimônio histórico de pessoas que fizeram a história, que fazem a história. Então vamos procurar na próxima memória que a gente for fazer, uma memória voltada para essas pessoas, inclusive você, Chico, Chicão, Chiquinho, né, Chico, o Francisco Gonçalves de Oliveira, Guilherme Bonfim, seu Newton, tanta gente, né, boa, bacana, Cacildo. Eu pecaria se fosse tentar lembrar o nome de todos. Alguns estão por aqui, não é? Alguns já não estão mais. Ok, eu mando para você o vídeo. Mando para você o vídeo aí para você assistir, rebobinar. Mas tá aí, olha, o vídeo chegando aqui no nosso... Eu te envio, ô Chiquinho, fica tranquilo que eu vou mandar para todo mundo que não pôde assistir ao vivo. Vai ficar registrado aí na página, não se preocupe. Eu mando o link, você clica e assiste aí toda a história. Quer dizer, um pouco de história, né? Porque em uma hora não dá para contar toda a história. Precisaria de muitas horas para contar. São várias histórias, vários assuntos. Hoje eu dei um panorama histórico aí em torno da Jornada do Patrimônio, contando um pouco mais aí da história do nosso bairro. E a música que você já conhece, como todo mundo já conhece, é a nossa. Lá, 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 lá. Obrigado a todos, Adriana Diala, Nelson Tobias da Quebrada, obrigado pela presença aí. Tem mais gente aí que eu precisaria dar uma olhada aqui. Cadê? Tem 18 comentários aqui, que bacana, hein? Todos vocês que passaram por aí, fico grato, Adriano, Ainá, Edu, da Quebrada, valeu, muito obrigado pelo prestígio. A gente volta a qualquer momento aí para trazer mais histórias do Butantã, para trazer mais histórias dos artistas do Butantã, da Casa de Cultura do Butantã. Butantã na cabeça, gente, as cobras não dormem. Fiquem ligados na Rádio Cidadã FM, nossa programação internacional.
Transmitimos daqui do Butantã para todo o planeta, certo? Rádio Cidadã FM faz parte da história do Butantã também. Qualquer hora vamos fazer um programa para falar da interferência da Rádio Cidadã na história do Butantã, da cultura do Butantã, dos artistas do Butantã. Quase 30 anos aí de história também, né? Eu agora vou contar, muito obrigado, a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Pra vocês não esquecerem, ó. Houve um tempo que se chamava Ibitatá, depois vieram lhe chamar Ubitatá, depois virou Butatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Cada taipa desse chão guarda firme na memória o dia da fundação, o início de sua história. Ibitatá, Ubitatá. Pode compartilhar. Muito obrigado por compartilhar, meu querido. Pode compartilhar para todo mundo aí um pouco dessa história do Butantã aí. Muito obrigado, Chiquinho. Manda para todos os amigos aí. Eu quero te contar a história do Butantã, nossos saraus na Casa de Cultura do Butantã. Quanta saudade! Seu Newton, o grupo da terceira idade, que fazem a história, que conhecem a história do Butantã pela vivência. Alô, Danilo Leite, coordenador da Casa de Cultura do Butantã. Muito obrigado pelo apoio artístico, cultural que você tem dado aí para os nossos artistas, meu amigo. Valeu! Logo mais marcaremos um show aí ao vivo na Casa de Cultura. Na primeira oportunidade, eu faço questão de estar aí reestreando a casa. Muito obrigado a todos. Compartilhem, passe para frente essa pequena dose de história aqui do Butantã para ficar registrado aqui nos nossos anais, certo? Muito obrigado, obrigado mesmo. Lourdes Marcondes, ô Lourdes, obrigado também você. Mora perto do Butantã, estive bastante vezes pelo Butantã, olha aí que legal. Depoimento de pessoas, maravilhoso isso. Muito obrigado, gente, valeu, 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 valeu. Depois farei mais lives para contar mais histórias, tá certo? Fiquem atentos no meu canal aí e a gente vai participando. Obrigado, pessoal do patrimônio aí, né? Valeu. Um abraço e até o próximo encontro cultural aí, tá certo? Valeu!